Pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Ana Carolina Wagner e hoje vamos conversar sobre todos os livros que eu li no ano de 2024. Nesse vídeo aqui eu não vou me estender em falar vários detalhes sobre os livros, porque o foco aqui é só fazer uma recapitulação do que eu li durante o ano, justamente para nós conversarmos e vermos se temos alguma coisa em comum. Se vocês leram algum desses livros, se leram livros desses escritores que eu vou citar, e a gente fazer aquela troca maravilhosa aqui nos comentários, de vocês indicarem também as leituras de vocês, se vocês têm interesse em fazer essas leituras. Então, justamente para fazer essa recapitulação aqui, essa retrospectiva literária, e falar alguns aspectos bem por cima do que eu gostei ou não dos livros, tá? Então, como mais ou menos foi meu ano, e depois é legal de ver esse vídeo no futuro também, como uma forma de lembrar, né, das leituras aí incríveis feitas ao longo do ano. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que é o vídeo dos 10 melhores leituras, que elas já vão aparecer aqui, tá? Mas eu falo com mais cuidado, né? Tem em uma ordem que eu coloquei lá, e falando de cada uma delas, o quanto cada uma dessas 10 leituras selecionadas estão nesse top 10, porque elas estão lá. Então eu dei muito mais detalhes, que vale muito mais, assim, que vale muito a pena vocês assistirem, justamente para pegar essas dicas extras, tá bom, pessoal? Mas o foco aqui do vídeo é justamente a gente falar aqui, para vocês me conhecerem também, quem estiver chegando por aqui, aproveitando, deixa aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo por aqui, tá? Mas para vocês também conhecerem, então, como eu estava dizendo, o meu gosto literário. Esse ano eu me permiti conhecer mais, assim, tentar entender algumas coisas, confirmar alguns estilos do que eu realmente gosto, do formato que eu gosto. Aqui estão alguns dos livros que eu li, né? Na verdade, aqui são todos livros físicos, mas vocês vão ver que tem muito livro em e-book que eu li, e também um ou outro que eu não gostei, né? E não quis manter comigo. Então, eu já troquei no sebo. Então, assim, é justamente isso. Então, eu me permiti ler um pouco de uma farofa literária, mas eu percebi que realmente o que eu gosto mais são os clássicos, mas tem alguns contemporâneos, às vezes, que me chamam a atenção, que eu gosto de ler alguns tipos de livros, funcionam muito mais pra mim, principalmente os thrillers e tal, que eu não vou ter intenção de reler, me funcionam muito mais no formato de e-book, coisas do tipo. Então, foi um ano que eu gostei muito disso, de confirmar coisas que eu já sabia e de pontuar esses aspectos que eu tô conversando com vocês. Caso vocês tenham interesse, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando melhor sobre isso. Não quero me alongar tanto aqui na introdução do vídeo, justamente porque eu vou falar um pouco sobre um desses livros, mas muito brevemente, para o vídeo não ficar muito longo. E vocês sabem que eu gosto de falar. Então, chega, sem delongas, bora conversar sobre as leituras de 2024. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, foi minha primeira leitura do ano e não tinha como ter sido melhor essa escolha, porque é um livro que me marcou bastante. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu já panfletei esse livro, e sim, ele aparece na lista dos 10 melhores leituras de 2024, e não é pra menos. Clarice Lispector, gosto demais dessa escritora, assim. E aqui nós temos aquela metalinguagem, Clarice se passando pelo narrador Rodrigo S.M. aqui, falando o quanto quer escrever uma história e quanto é difícil, uma história simples, mas que é importante, que é impactante, que é da Macabeia, uma jovem nordestina, que vem para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. A gente se enxerga muito na Macabeia, aquela jovem invisível, que não tem voz ativa, e às vezes, quantas vezes a gente não se sente assim, silenciada, maltratada pelos outros, e o quanto ficar calado é melhor ou é pior para a gente, né? A gente fingir que não escuta as coisas, quanto a gente tá mexendo com a gente mesmo, né? Então, quanto a gente tá nos prejudicando futuramente. Então, às vezes, se não se importar, não ligar, como que seria isso? Então, é bem interessante os conflitos aqui, tanto do escritor querendo contar essa história, quanto a pequena história aqui de Macabeia, que é simples, mas é bem impactante. Depois eu peguei para ler esse box aqui do Isaac Asimov, que sai pela editora Aleph, que tem 2 contos, e é uma edição muito caprichadinha, assim, é muito lindinha. E o primeiro deles aqui é O Homem Bicentenário, que é o que inspirou aquele grande filme do Robin Williams, né? Daquele robô que quer se tornar humano, né? Então, assim, é um filme que tava já no meu
assim, na minha infância fez muito parte isso. Várias vezes assisti o filme na sessão da tarde e eu não sabia que a base de inspiração tinha sido justamente um dos contos aí mais conhecidos da ficção científica, que é este aqui, que é o Homem Bicentenário, né? Então, justamente, nós temos o robô Andrew, que está cada vez se tornando com vontades mais humanas, ele quer se tornar humano. Então vem grandes discussões aqui de o que nos torna humanos, né? Então a gente para pensar, o livro não vai falar de um robô bicentenário, mas sim um homem bicentenário. Então é bem interessante as discussões aqui que trazem neste livro. O outro aqui é O Cair da Noite, que é considerado um dos melhores contos de ficção científica, e ele me surpreendeu bastante, me prendeu do início ao fim. Nós acompanhamos um lugar aqui, um planeta, e que ele é iluminado por 6 sóis, acho que são 6 sóis, se eu não me engano, e nesse momento aqui, então, ele não conhece, né, a escuridão, e só que justamente por causa de um alinhamento, ele vai ficar na escuridão total. Então, imagina, do que você tem medo? Então, quando a gente pensa nisso, parar para refletir mesmo do que a gente tem medo daquilo que a gente não vê, né? Daquela coisa assim que a gente não conhece, a experiência e tal. Então, isso nos dá medo. Então, as pessoas aqui que moram, né, vão se deparar com isso. Elas nunca viram a escuridão, elas nunca viram as estrelas. Então, elas têm medo do que isso pode acontecer, do que é isso. Então, justamente, ele vai gerar vários debates sobre esse assunto, apesar de ser uma coisa, assim, um conto, né? Então, sem poucas páginas aqui, ele debate com maestria esses temas aqui super interessantes. O que deixamos para trás? A arte sueca do minimalismo. Esse livro aqui, eu tenho que confessar para vocês que foi uma das grandes decepções do ano. Eu não digo que foi grande decepção, porque também minhas expectativas não estavam lá em cima. Foi uma leitura que eu separei no estilo, porque eu gosto de pegar esses livros assim para a gente refletir, de não ficção, coisas do tipo. Em 2023 para 2024, um que me marcou bastante foi o Diário Estoico. Então, eu tava muito nessa vibe de pegar livros com essa pegada, assim, de autoconhecimento, de mudança, de reflexão sobre o seu estilo de vida. Então, eu justamente estava buscando isso nesse livro. Então, talvez essa aqui foi a expectativa. Então, eu encontrei esse livro, achei interessante a proposta. Então, eu achei que fosse abordar alguns temas, mas a forma, assim, é muito... não tem muito embasamento, então é uma coisa muito rápida de ser lida. Então, assim, se você quiser ler, assim, tiver interesse, eu recomendo muito mais um e-book numa baita de uma promoção, porque realmente ele não entra muito no tema, assim, do minimalismo. Ele vai falar da importância de você fazer uma tal da arrumação final, né? Se a gente já tenha a certeza do que a única certeza que nós temos é da morte, porque a gente fica sempre adiando a nossa arrumação para deixar que quando nós partirmos, os nossos entes queridos, que eles vão ter que ter um trabalho danado com isso. Então, eu vou falar justamente sobre a questão do acúmulo. Mas, assim, são temas muito interessantes, porém, eles são brevemente comentados, eles não são muito, assim, não entra com profundidade nesses temas. Então, assim, eu queria mais um assunto sobre isso, e caso você conheça um livro a respeito, por favor, indique aqui nos comentários. Vamos organizar uma biblioteca do Roberto Calasso. Esse é um livro de 4 ensaios. Eu gostei bastante do primeiro e depois, assim, o segundo e o último. Então, assim, o segundo e o terceiro, eles ficaram meio que... tá, legal. O primeiro foi bem interessante, ele vai falar justamente dessa questão de como que a arrumação da biblioteca, ela é uma coisa difícil e que ela tá sempre... é um organismo vivo. Então não existe a organização ideal, ela vai ser ideal e, digamos, não assim definitiva para cada um dos leitores. E na hora que você buscar um livro na sua estante... a arrumação perfeita vai ser aquela que, ao buscar um livro na sua estante, o livro realmente que você queria ler é aquele que estava ao lado. Então tem umas reflexões bem interessantes para nós leitores que adoramos ler livros que falem sobre livros, que falem sobre estantes, que falem sobre leituras, então indicações de outras leituras. Então realmente é um livro interessante nesse aspecto, mas ele só não, assim, ficou bem marcante pra mim justamente porque tiveram ensaios que eu não curti tanto, assim, não é que eu não curti, não foram tão marcantes, mas vale super a leitura. Felicidade, de Hermann Hesse. Eu gosto muito de ler Hermann Hesse, literatura alemã, sempre me surpreende bastante, e aqui nós temos um conjunto de ensaios também. Em 2023 eu tinha lido A Magia
Magia de Cada Começo, do Hermann Hesse, tinha ficado entre as minhas melhores leituras do ano. Achei que isso fosse acontecer com Felicidade, justamente por ter este nome aqui, é bem chamativo, mas não foi o que aconteceu. Assim, não ficou entre as minhas melhores leituras, mas poderia sim entrar, tá? Porque ele vai justamente sobre refletir sobre esse aspecto. Eu gosto muito da escrita do Hesse, ele faz de um jeito bem envolvente, o conjunto de ensaios, eles vão tudo levando para esse significado, então... E ele não vai falar só da felicidade, tá? Ele vai falar de outras experiências dele e de questão de escrita, escrivaninha dele, vai falar de algumas lembranças. Então, assim, da arte de escrita mesmo. Então, tem várias partes bem interessantes. Então, o cotidiano literário dele. Então, apesar do tema ser felicidade aqui em si, né? Então, o conjunto desses ensaios vão buscar, né? Falar sobre felicidade em vários aspectos aqui. Você vai ter um conhecimento aqui também de outras nuances aqui do Hesse. Então, é bem interessante, eu sempre gosto de ler Hermann Hesse, é sempre maravilhoso, só que eu esperava um pouquinho mais, digamos assim, né? Então, porque A Magia de Cada Começo realmente foi um livro que eu gostei demais da conta, eu sempre indico pra vocês, mas Felicidade também é uma leitura bem agradável de se fazer. Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse aqui é o primeiro livro da duologia, e sim, eu não terminei essa duologia, eu falei pra vocês que me acompanham aqui, que eu ia terminar a duologia, não li, mas depois eu vou fazer um vídeo aqui falando de livros que eu queria ter lido em 2024, mas ficaram para 2025, livros que eu não terminei. Depois vai ter esse vídeo aqui, tá? Mas provavelmente vai ser o próximo, tá? Mas aqui é um livro de fantasia, mas uma fantasia, assim, mais pro lado do romance. Eu não sei se a segunda parte, né, o desfecho, que é Promessas Cruéis, dessa duologia, que vai abordar mais fantasia, é o que parece pelo encerramento desse livro, mas foi aquele livro que eu li, sabe aquela coisa que te remete não é infância, mas quando você é mais jovem, que você pega um lançamento e fica assim, uau, eu preciso ler esse livro, e você vai ler daquele jeito bem despretensioso, e fica bem afobado ali também, e sabe, aquela coisa que você quer ler aquele livro, e não importa se o que é, se é um clássico, se é um contemporâneo, você não tá refletindo sobre nada disso, você quer uma leitura prazerosa, de entretenimento puro. É isso, esse livro foi exatamente isso, ele traz aquele romance, tem jornalistas ali, tem aquela briguinha de cão e gato, é bem legal o romance, a forma que é construída, e também os leves toques de fantasia, tem máquina de escrever aqui envolvendo, então assim, é uma leitura que realmente é bem agradável, não é o tipo de livro que eu tô sempre lendo, então me surpreendeu nesse sentido bastante, e eu quero agora, quando eu tava repassando aqui as minhas leituras, eu falei, gente, eu tenho que terminar essa duologia, porque realmente os personagens ainda estão bem marcantes para mim. Então tem questão de guerra, tem questão de deuses, então tem todo um cenário bem interessante para, assim, de uma leitura que eu gosto, de temas, assim, bem interessantes, que juntos formaram um livro bem legal. A Fúria, de Alex Michaelides. Eu nunca tinha lido nada desse escritor, eu não li A Paciente Silenciosa. Muitos de vocês, quando eu fiz a resenha desse livro, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nos cards. Alguns desses livros que eu vou citar aqui ao longo do vídeo tem vídeos tanto exclusivos como tem vlogs, então assim, eu vou citando pra vocês, e o que não couber aqui nos cards eu vou deixar aqui no box de informação, tá? E um deles é A Fúria, que foi o lançamento, né, do ano passado aí, e eu falei, eu vou começar o autor aqui por esse livro, então vários de vocês lá nos comentários falaram, A Paciente Silenciosa é muito melhor, ele repete a forma, não sei, depois assistam lá para saber mais detalhes, mas aqui eu gostei da forma que foi feito aqui, né, todo aquele ambiente, assim, da Grécia, remetendo ao teatro grego, até justamente a construção aqui da narrativa, então a forma que foi dividida, como fossem atos e tal. Então, é bem interessante os plots aqui, e assim, o livro de suspense eu acho uma coisa bem interessante quando você faz a leitura, que quando você termina, tem aquela coisa, né? Uau, amei esse livro, é muito bom, tem aquele suspense, aquelas reviravoltas, eu não esperava aquilo. Mas se você vai pegar depois, assim, você fica assim, legal. E aí depois meio que você vai esquecendo. Então, alguns livros aqui aconteceram isso, assim, e não ficaram os personagens tão marcantes. Aqui eu lembro das reviravoltas aqui, a questão justamente da narrativa, de querer ser uma peça e tal, do personagem, mas assim,
não me marcou tanto depois, né? Então eu quero muito ler A Paciência Silenciosa, que muitas pessoas aqui que eu acompanho recomendo esse livro. Mas me digam aí se vocês leram a Fúria, o que vocês sentiram, o que vocês souberam aqui desse livro. Mas assim, pra quem gosta de plots, assim, de reviravoltas, né? É um livro bem legal de ser lido, sim, mas recomendo aí que vocês assistam meu vídeo lá que vai falar mais detalhes, tá bom? Mil Vezes Amor, da Lynn Panther. Primeiro contato também com essa escritora, tava querendo uma comédia romântica ali. E, assim, é um livro que eu li e também já passei pra frente, porque, assim, não vou reler. É um livro que ele me trouxe aquela coisa de... aqueles filmes super... de comédia romântica, assim, dos anos 90. Então, ele remete muito àquele filme com a Drew Barrymore e o Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Justamente, nós vamos ter a personagem principal. Ela tem todo assim, é no Dia dos Namorados, né? Então, ela tem toda assim, não, vai acontecer isso pro Dia dos Namorados ser perfeito. E ela tem todo um planejamento, só que tudo dá errado. E aí ela tem, assim, dá um acidente ali e acontece um loop temporal e ela fica presa no Dia dos Namorados. Então, todo dia ela acorda no Dia dos Namorados e aí ela pensa assim, uma chance de corrigir, porque o dia não foi perfeito, né? Não foi do jeito que ela queria, né? Que ela tinha idealizado, ser pedida em namoro e tal, aquela coisa toda. Então, tudo que ela idealizou, aquele todo romance, e aí uma coisa acontece no meio do caminho ali, um acidente, e ela conhece uma outra pessoa, e ela fica assim, detestando essa pessoa, né? Claro, né? Aquela comédia romântica que a gente já sabe, clichê. E ela fica presa nesse dia, mas ela vai percebendo que talvez aquilo que ela queria, né, exatamente. Então, aquelas coisinhas assim, bem leve, bem assim, romântico nesse sentido, bem adolescente, mas assim, é isso que eu falei pra vocês, tem livros que eu gosto de ler às vezes, como de repente, assim, depende do lugar que eu estou, uma leitura mais leve pra fazer, então eu tenho optado pra ler em e-books. Então, foi aí que eu comecei a entender muito mais o meu estilo nesse caso. Mas é uma leitura, assim, que eu gostei. Dizem que o outro livro dela é melhor do que nos filmes, acho que algo assim é melhor. Então deixa aqui nos comentários se você já leu alguma coisa dessa escritora. Felicidade Conjugal, do Tolstói. Aí sim vocês vão ver, né, a diferença da leitura no sentido, né, sair de um livro ali contemporâneo, de um romance adolescente para um grande clássico aqui, literatura russa, uma novela aí de um grande escritor que eu amo demais, que é o Tolstói. Então esse aqui entrou entre os meus favoritos do ano. Então ficou no meu top ali, top mesmo. Então assim, é um livro realmente aqui que vai falar de um romance adulto. No sentido adulto que eu falo pra vocês, é maduro, com realmente o romance sem aquela coisa do clichê, sem aquela coisa de... sabe, aquela coisa de suspiros e tal. Aqui nós vamos ter a mulher ali, ela meio que desabafando justamente quando ela ela ficou órfã ali, né, sozinha, então ela teve que ter recontato ali dela com um tutor que era amigo do pai dela, anos mais velho do que ela. E ela tinha uma amizade, um afeto por ele, e aquilo ali vai se transformando, e até que acontece, né, que eles se casam. Então, e depois nós vamos acompanhar isso ao longo dos anos, a questão do amor, do amadurecer, transformando a amizade em amor, né, no casamento, naquela paixão, e como isso ao longo dos anos vai se transformando. É bem interessante de acompanhar cada nuance aqui, cada aspecto. Nesse vídeo dos melhores leituras eu falo mais detalhes sobre esse livro. Eu também falei melhor também num vídeo que eu fiz de melhores leituras do primeiro semestre. Alguns outros livros também aparecem nesse vídeo. Recomendo que vocês assistam, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Mas assim, ler Tolstói, a forma que ele explica ali o sentimento é muito bonito de ser lido. Então realmente, assim, se você tá procurando um romance para ser lido, justamente recomendo esse livro, que ele não tem aquela coisa do clichê, não é aquela coisa boba, e realmente você vai se deparar com um romance aqui no sentido real, em que você vai ver que quanto o diálogo ele é importante para ser resolvido os problemas. Não quero falar grandes detalhes aqui, tem vídeos mais falando sobre isso, e se deixar eu vou falar bastante, porque realmente é um livro que me conquistou demais da conta. E assim, não é que eu fiquei surpresa, justamente porque eu já tinha lido Ana Karenina, do Tolstói, ali A Morte de Ivan Ilitch, e realmente livros que eu gostei demais da conta. Ana Karenina é a favorita da vida, mas eu não sabia que, né, vendo que o Tolstói, calhamaços e tal, e você se deparar com uma novelinha assim, bem simples e tal, e você perceber o quanto ela é maravilhosa, tão bem escrita. Ai, é fantástico. Lugar Errado, Hora Errada.
Esse livro é um livro já de suspense mais interessante, tá? Já fica entre os livros de suspense que eu mais gostei de ter lido no ano. Que ele vai falar... ele tem um loop temporal, algo também que é bem interessante. Vocês vão ver que foi recorrente aí durante as minhas leituras do ano. E acontece que, além disso, você vai ter temas como culpa, maternidade, sobre repassar a sua vida. Então, acontece que a mulher lá, ela vê da janela o filho cometendo um assassinato e tal. E ela quer, né, como mãe e tal, como que ela vai resolver isso. E ela acorda no dia seguinte. Quando ela acorda, ela não acordou no dia seguinte, ela voltou um dia. E à medida que os dias vão passando, ela vai voltando cada vez mais. E a gente se pergunta onde isso vai parar. E se você pudesse voltar no tempo e mudar, o que você faria? Como que você faria isso? Então, como que sair dessa questão do loop temporal? A única coisa que não fez eu, assim, dar 5 estrelas e ficar realmente... Não sei se favoritar, mas 5 estrelas no livro, foi o fato de não ter ficado muito bem explicado a questão desse loop temporal, de como sair do loop ou não sair, e como... Assim, o final não ficou muito bem claro para mim, mas eu achei que podia ter explicado mais. É um livro que tem... É grande, assim, potencial, tinha grande potencial, mas é uma leitura realmente que muito interessante. Inclusive, estava na livraria lá, escutei uma pessoa pedindo uma indicação de um suspense, assim, recente, um thriller ali, que fosse uma coisa, assim, de não desgrudar, assim, de você não querer largar o livro enquanto terminasse. Aí eu vi lá o livreiro lá, tem esse aqui e tal. Aí eu falei... Lembrei, tinha acabado de ler recentemente na minha cabeça e tal. Indiquei, a pessoa ficou super feliz, leu a sinopse e falou, amei. Tem loop temporal, a pessoa já ficou interessada ali. Então, assim, foi muito legal e tem essa coisa marcante para mim. Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie, uma escritora que eu amo. Infelizmente, em 2024 eu só li esse livro dela, mas em 2025... eu vou participar do projeto Read Christie. Depois eu falo melhor com vocês, né, de leitura de um livro de Agatha Christie por mês, um desafio organizado pelo perfil oficial da Rainha do Crime, que é uma escritora que realmente tem toda uma história com ela aí, no mundo da literatura para mim. Então, eu já falei isso com vocês em alguns vídeos do canal, de como foi importante a leitura dela na época da escola e tal. Mas o foco aqui é falar um pouco rapidamente desse livro. É o primeiro caso que vai aparecer o detetive principal dela, né? Aquele detetive belga, bigodudo, que é o Hercule Poirot. Então, aqui a gente vai ser apresentado. É um ótimo livro introdutório para quem quer começar realmente a Agatha Christie, porque você vai ter a primeira aparição desse detetive. Então, você vai conhecer detalhes, vai conhecer mais nuances desse detetive. Então, é bem interessante de ser lido. Você tem todo um cenário aqui bem típico dos livros da Agatha Christie, né? Do que como que... Não que... Eu vou falar típico, porque aí vocês vão ter ideia. Ah, mas é uma receitinha de bolo que ela segue. Não, os livros da Agatha Christie, eles são diferentes, tá? Eu sempre me surpreendo bastante da forma como que ela vai fazendo as mudanças, alterações ali, e como vai um ambiente diferente, como assim, são totalmente diferentes, tá, pessoal? E ela escreveu bastante. Então, assim, é um livro ótimo pra você começar. E aí, aproveitando, eu também fiz a leitura da HQ. Falei, já que eu tenho a HQ, que foram 3 HQs que saíram pela editora Globo Livros, aí eu falei, vou também ler essa HQ, que, né, bem interessante. Só que, assim, não funcionou muito pra mim, porque justamente, eu não sei se foi essa adaptação que foi feita aqui. É legal de ser lida, tá? Não tiro o mérito, mas... Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente o traço. Mas não sei se perde um pouco a questão do suspense, não sei. Não me conectei nessa adaptação aqui de HQ. Para essa história aqui, não sei. Não me conectou. Do que eu falo quando eu falo de Corrida do Haruki Murakami, uma das melhores leituras do ano, sem dúvida. É um livro de não ficção, que tem um conjunto de ensaios aqui do Murakami, fazendo um paralelo aí de como que você precisa se arriscar na vida, ter uma disciplina também na sua vida, e que tudo é questão de hábito, força, determinação, que o sofrimento, né, que a dor ele é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então aqui é o mantra que traz esse livro. É uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza. Justamente também tem aquela questão de que foi o ano que eu comecei na corrida e como que a corrida tem me feito muito bem, justamente para me lidar com meus problemas emocionais, questões assim. Então ele vai fazer esse paralelo tanto da arte de escrever romance, então o processo dele se tornar um romancista, e o processo dele começar de um corredor assim, digamos, correndo pequenas distâncias até se tornar um maratonista.
Então, tudo isso requer dedicação, questão do hábito. Então, a gente pode também trazer a questão para outras atividades que a gente faça na vida. Tudo é questão da gente, justamente a gente, não é brigar, mas a gente a gente competir, digamos, com a gente mesmo, né? A gente procurar o nosso melhor cada vez mais. Então, é isso que ele fala que é justamente até interessante da corrida, tirando o pelotão ali de elite, que a gente não quer passar ninguém, a gente quer se nos superar. Então tem isso que é bem interessante aqui também. Coelho Maldito, da sul-coreana Bora Chang. Esse livro me surpreendeu demais, porque é um livro de contos, e todos os contos eu posso falar pra vocês que eles me prenderam do início ao fim. Eu queria saber como ia terminar aquela história bem absurda, então você tem umas histórias meio voltadas para o horror, pro terror, tem uma melancolia ali, é bem diferente. Então você sente um pouco de tudo. Então são contos assim que cada um vai te buscar algo ali, vai te despertar algo, na verdade, né? E assim, fiquei bem surpresa. É um livro, inclusive, que eu gostaria muito de ter edição física. Então esse é o caso de uma leitura que eu fiz e que realmente eu gosto muito da literatura sul-coreana e tal. Tenho gostado cada vez mais. E é um livro que realmente eu fiquei interessada em ter a edição física dele, justamente porque tem alguns trechos ali que realmente me despertaram muito interesse. Eu quero repassar alguns trechos ali e tal. E aí, tendo ele só em e-book já não é o suficiente para isso. Então, realmente, livro de contos, né? É difícil todos os contos você gostar. Mas nesse caso, eu gostei de todos eles. Então, assim, Coelho Maldito, o primeiro conto, que já dá o título ao livro, realmente ele é bem estilo Stephen King, digamos assim, e tal, e você fica com aquela história assim na cabeça. Noiva, da Elle Hazelwood. Aqui foi um primeiro contato com a escritora. Na verdade, eu comecei a ler esse livro na época que ele foi lançado, e aí eu tava justamente, eu tava louca pra ler esse livro, eu não sei, me deu na telha que eu queria ler esse livro. Eu não li, nunca li nada de vampiros, assim, Crepúsculo, por exemplo, assim, na minha época tinha Harry Potter, depois Crepúsculo, então eu fui mais do Harry Potter, né? Então a questão de vampiros, assim, sempre, assim, assisti filmes e tal, tem interesse, mas nunca peguei na literatura, não. Aí quando eu vi que esse livro aqui é um livro nesse sentido, paranormal e tal, que traz esses elementos aqui de vampiro, lobisomem, eu falei, pode ser bem interessante a leitura aí. Então, uma forma de conhecer a Elle Hazelwood. Só que eu tava tão empolgada de aguardar o lançamento que eu falei, não, acho que eu vou pegar um outro livro da escritora pra ler. Aí eu peguei no e-book Checkmate. Então foram 2 leituras que eu fiquei fazendo e acabei que concluí essa aqui primeiro, tá? Mas aqui nós temos justamente isso. Realmente é uma história que eu gostei de ter lido, tá? Uma farofa literária. É uma baita de uma farofa literária. Tem resenha aqui no canal, tá? Tem uns trechos aqui, tanto constrangedores de serem lidos, justamente porque não é o meu estilo de leitura, né? Não é uma coisa que eu leio sempre. Então, justamente, pode ser que você que tá acostumado a ler vai falar, ué, não tem nada demais e tal. Eu comento isso melhor na resenha que eu fiz desse livro aqui, que realmente me surpreendeu nesse sentido, assim, que foi uma leitura sem conforto, digamos assim. E eu falei, legal e tal. Mas eu não sei se você já leu outro livro da Elle Hazelwood, o que você fala, qual que você acha que é melhor. Esse aqui foi bem diferentão dela. Eu sei que algumas pessoas que estavam acostumadas com o estilo dela não curtiu tanto, né? Eu gostei também que ela traz a personagem sempre com alguma coisa assim. A questão de alguma área de exatas, então eu sou formada em matemática aplicada, então ela ter essa personagem aqui que entende muito de computação e tal, também achei bem interessante. E o outro livro da Elle Hazelwood, né, foi o Checkmate. Aqui já temos um romance aqui mais jovenzinho. Então, foi legal pegar esses 2 contrapontos aí dela. Então, eu não li os mais famosos dela ainda, como A Hipótese do Amor. Então, não sei se leria, não sei se eu fico interessada. Então, assim, os 2 foram bem interessantes. Foram leituras bem ok de serem feitas. Eu fiquei mais marcada justamente por esse livro. Os livros caíram aqui. Justamente por Noiva, justamente por trazer a questão de esse mundo aí de vampiro, lobisomem.
algo que eu, como eu disse pra vocês, nunca tinha lido. E realmente eu gostei de ter tido essa experiência aqui, antes tarde do que nunca, né? No meu caso, assim, eu gostei, tá, gente? Não me julguem minhas leituras, tá? Então, sim, vamos ter aqui Tolstói e vamos ter livros de vampiro. Então, temos um pouco de tudo, somos bem democratas por aqui, tá bom? Um livro super conforto de ser lido aqui é esse aqui, a Biblioteca dos Sonhos Secretos, da Michiko Aoyama. Esse aqui é daquele livro tipo de ficção de cura, que tem ganhado bastante fama aí, e também tem me conquistado cada vez mais, já falei isso pra vocês. Ele ficou entre as minhas melhores leituras do primeiro semestre, ele quase ficou entre o meu top 10 de favoritos do ano, tá? E aqui nós vamos nos deparar aqui com uma história de 5 pessoas aqui, que elas vão todas, de alguma forma, elas vão parar nessa biblioteca, e a pergunta é, o que você procura? Então você vai chegar lá procurando os livros, né? Então você se depara com aquela mulher lá que vai, na hora de pesquisar os livros, ela vai perguntar o que você procura. E esse que você procura, você às vezes não sabe aquilo que você está procurando, na verdade, né? Então vai refletir muito sobre isso, o que a gente está procurando de fato, o que a gente precisa de fato. E aí ela se dá uma listagem de livros, ela coloca um livro, por exemplo, que não foi o que você pediu, você olha assim, mas não tem nada a ver. Mas a pessoa, depois de uma hora assim, acaba lendo e aquilo ali é transformador pra vida. E assim, tem vários desse sentido. Pessoas que estão com alguns problemas pessoais, a questão que tá procurando um trabalho e não encontra, que foi demitido. Então tem vários tipos de dilemas aí que muitos de nós passamos na vida. Que já passamos, que de repente vamos passar e conhecemos pessoas. Então ele fica muito real nesse sentido. Mas lembrando que esse tipo de livro, assim, a literatura asiática principalmente, ficção de cura, eles são bem diretos, então não fica rodeando muito. Então tem isso da literatura que é bem interessante de ser lido. E inclusive eu tô com outro livro da Michiko Aoyama para ser lido, que é o Café às Quinta-feiras, alguma coisa assim. E eu tô com bastante interesse para fazer essa leitura. Operação Paixão. Eu adoro fazer leituras que se passam no Natal. Eu descobri que esse livro se passava, tinha essa pegada um pouco natalina, porque a Sidney, ela é uma agente ali secreta, então algo que sempre também gostei na época da adolescência. Então essa coisa de espionagem, agentes secretos, tipo filmes de 007, da James Bond e tal. Então sempre me despertou bastante interesse. E aí eu falei, esse livro parece interessante, né? Então a Sidney, ela é uma agente filtrada da CIA, então tem uma questão que ela descobre que a irmã mais nova dela vai se casar ali no Natal, mas com um cara ali que é pra ser investigado e vai cometer um grande roubo. E aí ela vai ter que... Ele tem um guarda-costas bonitão, tipo assim. E aí ela vai ter que investigar isso. Então ela vai se sentir traindo também a família dela, né? Porque ela vai saber de que tá acontecendo alguma coisa, que essa pessoa é um bandido, possivelmente, ou não, a gente não sabe. Ele tá descobrindo ali que realmente está acontecendo ali naquela história. E tem todos esses dilemas aqui, mas é uma história bem legal de ser feita assim, principalmente quem procura uma leitura típica aí de Natal. Eu li totalmente fora de época, mas eu gosto dessa vibe aí, que toda vez que tem alguma coisa assim, Natal e tal, eu falei, vamos ver qual é desse livro. Foi uma leitura gostosinha de ter feito, nada muito marcante, tá? Mas... gostei. Uma Família Feliz, do Rafael Monte. Eu sei que muitos gostam demais desse escritor. Eu nunca tinha lido nada. O que me fez fazer a leitura foi a questão da adaptação, que eu acabei que não li, né? Porque o livro, quando eu terminei, ele, assim, eu falei assim, legal e tal. Fiquei, mas depois eu falei, não sei. Eu fiquei bem assim depois, né? Então, não me prendeu tanto a título do Rafael Monte nesse sentido. Eu gostei da história como estava começando a ser desenvolvida. Talvez tivesse um potencial, mas eu senti ali que tem um pouco de outros livros, coisas do tipo. Não sei. Então não foi assim, me conquistou demais a leitura do Rafael Monte para querer ler outros livros do escritor. Mas a leitura de Uma Família Feliz, assim, achei legal a questão que aparece um bebê recém-nascido com machucado e você vê aquela questão daquela família margarina, né, cheia de sorrisos e tal, invejada por muitos, meio que se desmoronando ali. Então você começa o livro lendo do último capítulo, então aconteceu isso, você vê um bebê machucado e você descobre ali que na primeira página, logo que é o último capítulo do livro, que uma mãe tá com uma de suas filhas, enterrando uma de suas filhas, e depois joga um caminhão, assim, um carro, não lembro agora, contra a outra filha, né?
contra outra filha, não. Ela está no carro com essa filha e joga esse caminhão, esse carro, no caso. Então, você fica assim, o que levou? Então, você é convidado a ler essa história para descobrir, assim, o que levou ela a fazer essas atitudes, né? Então, aí você começa com aquela família feliz e fala, mas em que momento isso desandou? Então, assim, a premissa é bem interessante, mas não achei tão bem desenvolvida nesse ponto. Dolores Claiborne, do Stephen King, é um escritor que eu amo e fiquei muito contente que em 2024 ele li 2 livros do King, então vai aparecer outro livro do rei aí nas leituras aí de 2024. Aqui nós temos a Vera Donovan e a Dolores, né, no caso. A Vera, ela foi encontrada morta na casa dela e tal. E a Dolores é chamada, né? Ela trabalhou anos como cuidadora da Vera Donovan. E ela é chamada ali para ela é interrogada. E ela fala assim, olha, já que eu vou contar tudo. E ela volta lá no passado e vai começar a contar. Só que aqui nós temos praticamente um monólogo. É um livro aqui 100 capítulos. 100 capítulos, sim. Que eu digo assim, né, com 100 capítulos, sem nenhuma quebra aqui, é direto, é um monólogo dela, assim, um depoimento dela, então ela refletindo ali, falando sobre coisas que foram acontecendo, e é bem interessante também que esse livro, ele faz um par ali, no caso, com outro livro do King, que justamente acontece um eclipse no meio dessa história aqui, que vai vincular essas dois livros do King, então eu fiquei bem interessada em ler a outra história em que as personagens elas vão se encontrar de alguma forma. Então é um livro muito interessante, gostei muito dessa experiência de ter lido esse livro do King. É um livro bem diferente dos livros do King, então ele toca assuntos sensíveis como a questão de violência doméstica, mas fora isso, é um livro que eu super recomendo pra você que talvez tenha medo de ler King meio terror. Não digo que talvez aqui não tenha algumas cenas fortes nesse sentido de violência doméstica, mas realmente é um livro que te assusta por saber o quanto ele ainda é real. Então, King sempre mexendo com o nosso psicológico de alguma forma. Se os gatos desaparecessem do mundo, aqui também é um livro meio que no estilo de ficção de cura. Então, aqui tem a questão de um pacto fáustico, algo do tipo. Esse cara, ele descobre que ele tá com uma doença, ele vai morrer. E então ele fala assim, ele daria tudo pra ter mais dias de vida, né, mais anos de vida. Então ele encontra ali com o diabo e ele vai fazer assim, olha, eu vou te dar cada dia, assim, a cada coisa que você abrir mão, eu te dou mais um dia de vida. E ele fala assim, é claro que eu topo, é muito fácil, tem coisas tão inúteis na nossa vida, eu posso abrir mão de qualquer coisa. Então assim, nossa, eu vou ganhar anos de vida. Só que, claro, que ele faz esse pacto, mas, né, o diabo ele não vai falar, não vai dar isso de mãos beijadas, né? Então, ele que vai escolher do que ele vai abrir mão. E com isso vai levar o nosso protagonista a refletir sobre o que realmente importa na vida e o que ele abriria mão, se vale a pena abrir mão de certas coisas e coisas que você imagina que não são tão interessantes, você não acha que elas não têm tanta importância, você é convidado a refletir para analisar o quanto ela é importante na sua vida. Então, coisas que você fala assim, telefone, no caso aqui, eu nem faço ligação, pra mim tanto, assim, deixa pra lá. Mas aí ele vai se deparar com situações, ou levado a refletir situações do passado, situações do presente, em que ele vai ver a importância de certas coisas, não só pra ele, mas para outras pessoas. A Ida por Você tem todo aquele aspecto também de romance, aquele comédia romântica de filmes de anos 90 e tal. Pra quem curte aquele filme, que é um dos meus favoritos no estilo, De Repente 30. Então, pois bem, aqui nós temos um romance ali no final, jovem adulto, né? Então, eles estão organizando a festa de formatura e tem aquela briga, né? Um casal ali, né? De sempre se brigando ali, sempre assim, né? Também gato e tal. E eles se estranhando, estão arrumando ali a festa, até que eles caem da escada e eles vão acordar com 30 anos. Então nós temos aqui a diferença que de repente 30, nós temos a Dina, ela acordando, só ela com 30 anos, né? No caso aqui nós temos os dois tendo que lidar com isso. Então é bem divertido. Esse aí foi uma das comédias românticas que eu tô vendo aqui que eu mais gostei de ter lido nesse aspecto, que realmente dá pra dar umas risadas, tem uma coisa bem mais leve. Então eu gostei bastante dessa experiência. A Incrível Lavanderia dos Corações foi uma leitura maravilhosa que eu fiz. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem. E se você pudesse apagar algo que te fez, assim, aquela coisa que te causou maior dor na sua vida, o que você pagaria isso da sua vida? Então, você é convidado a analisar isso, o que essas
coisas que acontecem na nossa vida, por mais sofrimento, por mais dor que elas possam nos causar, o que isso impacta, né? Se a gente tirar essas manchas, então por isso tem a questão da lavanderia, então você lavar aquelas manchas, né? Lavar isso e que você apagar. Então até que ponto é importante você talvez ter isso, poder que isso pode ajudar você aí para seguir em frente, ou até que ponto essas experiências elas são fundamentais para você crescer, para amadurecer, para saber lidar com elas. Então ele traz apontamentos bem interessantes nesse aspecto e eu conversei muito mais com vocês nesse vídeo porque realmente foi uma leitura que eu gostei bastante de ter feito nesse estilo aí de ficção de cura. O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. Esse aqui ficou também entre as minhas melhores leituras do primeiro semestre. E é um conjunto aqui de ensaios e que ele é um grande bate-papo aqui. Sabe quando você lê um livro ou passa por uma experiência e você quer falar com alguém que também gosta de livros, experiências literárias compartilhadas? É justamente isso que você vai ter aqui. Nós temos vários assuntos aqui do Afonso Cruz e ele vai jogando tudo para o meio literário, então é bem interessante. Então você que gosta de livros que falem sobre livros, fique a dica aí para vocês. Matéria Escura, do Blake Crouch. Meu primeiro contato com o escritor. Eu sei que esse livro foi muito hypado no passado aí. Então eu peguei ele para ler em e-book justamente porque eu gosto de ter sempre uma leitura ativa no e-book. É uma das coisas que eu já falei para vocês, como manter o hábito da leitura. Então eu gosto de pegar essas leituras assim para fazer antes de dormir e tal. E já conversei com vocês, mas posso conversar depois em outro vídeo, tá? Depois qualquer coisa deixa aqui nos comentários. E tem aquela questão da ficção científica. Tem alguns temas que eu achei interessante, a questão do multiverso aí tratada, né? Então, de você saber como é que pequenas alterações, por menores que elas apareçam ser, como isso tem um impacto grande na sua vida e das pessoas ao seu redor. Então, pequenas decisões, pequenas escolhas, como que isso pode alterar, como que isso altera a sua vida a cada decisão que você toma e das pessoas ao seu redor. Então essa questão do multiverso, tem a questão de uma ação, a questão de uma ficção científica, mas eu achei que podia ser explorada umas partes aí melhor do livro, então eu não achei, uau, isso tudo que falaram e tal, da época que foi hypado. Gostei da leitura. Dizem que Recursão dele é um livro muito melhor, é o favorito de quem lê os livros do Blake Crouch. Então me diga aí nos comentários se você que já leu, o que você acha também. Em agosto nos vemos, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui foi meu primeiro contato com o Gabo e eu comecei justamente com o livro póstumo dele, mas achei bem interessante a experiência justamente porque aqui é um Gabo diferente, porque ele escreveu esse livro já quando ele estava com problemas de saúde, já estava na sua velhice e tal, ele já estava querendo fazer algo bem diferente. Então é um livro inacabado dele, que foi encontrado depois ali, rascunhos e tal, e a família optou por publicar esse livro, né, justamente por ser um presente para grandes admiradores, pessoas que gostam do estilo do Gabo, não curtiram tanto, outras gostaram. Eu gostei da experiência, isso fez com que me convidasse a ler outras histórias do Gabo, tanto que vocês vão ver que tem outro livro que eu li, do Gabriel Garcia Marques, e também coloquei como meta de leitura de 12 livros para esse ano agora de 2025. Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui me surpreendeu bastante. Uma novelinha aqui russa, maravilhosa aqui. Ficou entre as minhas melhores leituras de 2024. E também tem a questão da narrativa moldura, que eu gosto bastante. Tem vários aspectos aqui desse livro. A forma do Turgenev de descrever as coisas, os sentimentos, os personagens é maravilhosa. Isso me fez muita vontade de ler outros livros do Turgenev. E assim, é bem interessante de como você vê o amadurecimento aqui do personagem principal lidando com esse primeiro amor. Então um assunto bem interessante de você acompanhar. Também tem uma questão de um suspense ali dado no livro, que você meio que sabe, suspeito do que vai acontecer, e tem um final bem surpreendente, a forma como é que ele deixa ali, surpreendente no sentido assim, você talvez esperasse aquele desfecho, talvez você esperasse o que acontece, mas não o desfecho em si. Então, é um livro que me surpreendeu por vários aspectos possíveis. E eu gostei demais de ter feito essa leitura. Crônica de uma Morte Anunciada, como eu disse pra vocês, eu quis ler outro livro do Gabriel Garcia Marques. E agora, começando a leitura realmente com um que é super recomendado para se começar. Nós temos aqui um jornalismo investigativo, né? Então, nós temos... começando a leitura sabendo que o personagem aqui principal, Santiago, ele ia morrer nesse dia,
e todo mundo sabia. Crônica de uma morte anunciada. A morte do Santiago, ela era anunciada. Aí você se pergunta, se ela era anunciada, por que ninguém disse pra ele? Mas como é que aconteceu? Nós temos um morador que ele volta a esse lugar, né, anos depois, e ele meio que investiga ali, vai perguntando às pessoas, você lembra daquela pessoa? O que aconteceu? E tal. Então, ele vai fazendo ali o quebra-cabeça e isso vai instigando. É bem interessante, muito brilhante a forma do Gabo, que você mesmo sabendo desse desfecho, né, do que vai acontecer uma morte, que ela é anunciada e tal, você faz várias questões e isso vai te prendendo do início ao fim. No estilo, quem matou? Por que matou? O que aconteceu? Como que foi? Por que as pessoas não contaram? Elas contaram? O que aconteceu? Você vai fazendo várias perguntas e ele vai te respondendo isso de uma forma muito brilhante. Recomendo super que vocês leiam esse livro. Ele é maravilhoso. Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Esse aqui ficou também entre as minhas melhores leituras do ano, porque foi um livro que me surpreendeu bastante. Nós temos aqui a novela principal e mais 3 contos que também eu gostei muito, principalmente do Memória de Natal, que é meio que autobiográfica ali do Truman Capote, que escreve maravilhosamente bem. Eu fiquei muito assim surpreendida com a escrita. Ele realmente me conquistou. É um filme que eu gosto bastante, é Bonequinha de Luxo. Então a gente tem aquela imagem toda de Hollywood, da Audrey Hepburn interpretando a Holly. E a gente fala, a gente já conhece meio que a história, aquela mulher meio que ela seduz os homens e tal, pra conseguir alguma coisa na vida. Mas aqui nós nos deparamos aqui com uma personagem de um jeito que a gente fica muito marcado com a história dela, muito mais sensibilizado. O Truman Capote, ele tem esse poder, né, da gente ficar totalmente com os personagens bem marcantes, de uma forma assim, muito simples, mas muito... É uma coisa bem diferente a forma que ele escreve. Eu senti uma grande conexão com os personagens e também aparecem uns personagens bem exóticos, é bem interessante isso. Então, a gente vai se deparando com uma mulher ali, uma menina mulher ali, na verdade, que ela... É o caminho que ela encontrou, mas ela tá procurando se encontrar também. Então a gente vai encontrando, assim, um grande potencial ali. E realmente, assim, expectativas foram traçadas e elas foram alcançadas aqui na leitura deste livro aqui, que eu tava louco pra fazer e realmente eu amei. A Vida Futura de Sérgio Rodrigues. Imagine se Machado de Assis, José de Alencar estão numa nuvem lá dos escritores, né, que morreram. Então você tá em contato ali, Dostoiévski, Tolstói, Nabokov, todos aqueles grandes escritores, eles estão lá na nuvem deles ali, que eles morreram e tal, mas tem um boato ali que as obras do José de Alencar, elas vão ser reescritas, não só do José de Alencar, do Machado de Assis também, elas vão ser reescritas de forma a instigar, estimular os jovens a lerem. Então aquela coisa, aquele vocabulário rebuscado, vai ser melhorado dessa forma e tal. Aí essa bafafá, essa fofoca vai parar lá no céu dos escritores. O José de Alencar, ele fica louco, assim, no sentido assim, é impossível, inadmissível, e ele, juntamente com o Machado de Assis, eles descem e vão parar justamente ali no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né, nas ruas ali cariocas, ali do centro da cidade, grandes lugares que são palco de suas obras, que são revisitadas, e o choque de realidade deles ao se deparar aí para resolver esse caso. É uma leitura bem divertida. Eu falei dessa aqui, de outros livros brasileiros aqui, que eu vou citar num especial que eu fiz de 30 dicas de literatura brasileira para vocês. São 2 vídeos que tem aqui no canal, vou deixar linkados aqui e no box de informação, tá? Que provavelmente não vai caber tudo aqui, mas ele é um livro que dá bastante gargalhadas, tá? Várias pessoas que eu recomendei esse livro gostaram bastante, porque é bem diferente e tem todo um estilo machadiano, né? O Sérgio Rodrigues, ele tenta imitar esse estilo machadiano na escrita, então fica bem divertido mesmo. Meu Quintal é Maior do que o Mundo, do Manuel de Barros. Esse livro aqui é uma antologia poética. E assim, eu não sou muito do tipo de ler poesias, e eu tenho gostado cada vez mais, mas não são todas que me conquistam, assim. Eu gosto muito das poesias de Fernando Pessoa e tal, mas Manuel de Barros, ele tem uma coisa na simplicidade da escrita, da remeter à infância, a questão do tempo, que são aspectos que eu já gosto de encontrar em livros, né, em prosa mesmo, mas ele traz isso para a poesia de uma forma muito bonita, e assim, você fica muito conquistado, porque você vê aquela simplicidade das questões ali da natureza, do dia a dia, e sendo assuntos aqui virando temas, aqui virando
poesia. Então, é muito lindo. Quero ler mais Manuel de Barros, com certeza. A Intrusa, de Júlia Lopes de Almeida, é um livro que eu queria fazer a leitura há muito tempo, justamente porque é a figura aí de uma mulher, uma governante que vai trabalhar numa casa, mas tem uma regra: ela não pode ser vista pelo patrão, né? Ele não quer sentir a presença dela nessa casa. E é bem interessante que nesse livro nós não temos muitos acontecimentos vindo por parte dela, da governanta em si, e as pessoas ao redor que sentem a presença dela, no sentido assim, né, porque ela é aquela figura que fica pelas sombras e tal, e a gente conhece muito da personalidade dela e tudo mais, não porque ela tá nos contando, mas pelo que os outros observam e veem. Então, à medida que o patrão ali, ele vai se sentindo contagiado, contaminado, digamos assim, pela presença dela e vendo como aquilo ali traz mudanças positivas para ele, a gente também vai sentindo isso. Eu acho assim, eu esperava um pouquinho mais dessa leitura, mas é um romance de época bem interessante de ser lido. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, com certeza foi uma das minhas melhores leituras do ano, me surpreendi bastante, fiquei assim, por que não li antes? Eu acho que eu tinha aquela situação de achar que Vidas Secas era um livro super difícil de ser lido, e não, ele é extremamente poético, e nessa edição da Antofágica, eu já disse isso pra vocês em outros vídeos, torna tudo ainda muito melhor. O Graciliano Ramos tem uma escrita muito boa, muito poética, para retratar justamente essa família nordestina fugindo da seca. Então, a questão de usar a linguagem, a não linguagem também, a falta de vocabulário, só emitir sons, a questão toda que ele utiliza e as ilustrações contidas nesse livro, que eu já mostrei melhor para vocês no vídeo de melhores leituras, das 10 melhores leituras de 2024. Falei melhor, com mais detalhes sobre esse livro aqui, que me conquistou demais da conta. E não tenham medo de ler esse clássico aqui da nossa literatura, porque ele realmente é tudo que dizem e muito mais. Ele é extremamente sensível, extremamente poético, e não tem como você não se encantar com essa história aqui. O Alienista, de Machado de Assis, maravilhoso. Machado, assim, eu amo ler Machado de Assis, é sempre um grande prazer. E aqui é uma espécie aqui de novela, é uma novela, né, do Machado, e eu li nessa edição aqui da Antofágica, que tem as ilustrações do Cândido Portinari, e aqui nós temos a questão da loucura meio sendo retratado. Alienista era a forma que se chamava os psiquiatras na época, né? Então, para tratar a mente dos alienados da mente, né, no caso. Então, é muito divertido esse livro, é para você dar grandes gargalhadas, bem no estilo Machado de Assis mesmo, e tem uma ótima forma para você que quer começar a literatura brasileira. Fica a dica, para você que quer começar a ler Machado de Assis, não tenha medo, leia O Alienista, porque realmente, assim, quem é de fato louco são os outros, mas você apontar que todo mundo é louco não te torna de você um louco. Então, assim, é muito, muito, muito engraçado mesmo essa obra. Falei melhor nas dicas da literatura brasileira, mas, assim, super indico pra vocês. Vão, assim, na fé que não tenham medo de ler Machado de Assis, tá? É maravilhoso. João Miguel, de Raquel de Queiroz. Eu li o 15 dela na época da escola, lembro de ter gostado bastante, quero ler mais Raquel de Queiroz, é uma escritora que eu tenho muito interesse. Peguei esse livro aqui, muitas pessoas dizem que remete ao 15 dela, mas com o protagonista aqui masculino, no caso João Miguel, que ele é preso por ter cometido, sabe, uma briga ali, bebedeira e tal, e ele mata uma pessoa, então ele é preso. Aqui nós temos uma denúncia justamente do sistema ali carcerário e de como que as pessoas simples, elas são colocadas ali e como que a prisão, ela é vista. No caso, ela não vai ajudar a pessoa a evoluir e tal, como que as condições ali e tal, vai ter uma outra pessoa, no caso rica, sendo presa depois, e comparação da forma como que é lidado ali dentro. Então, é bem interessante você acompanhar a questão psicológica desse livro, né? Então, nós temos esse João Miguel preso, ele se deparando com a estupidez do que ele fez, e dele remoendo o que levou ele ter feito isso, essa atitude impensada dele, e a questão, assim, é bem interessante, mas esperava mais. Acho que não é um livro assim, gostei da escrita, gostei da questão do psicológico, desse teor psicológico do livro, que eu gosto de encontrar, mas esperava um pouco mais, mas é claro que a escrita da Raquel de Queiroz é maravilhosa. Foi mais a questão da história mesmo. Sentimento do Mundo, de Drummond de Andrade, essa antologia poética é brilhantemente tocante. Ela é desafiadora, né? Drummond de Andrade é mais desafiador, então
Se você quer começar poesia, Manuel de Barros é uma melhor porta de entrada, sem dúvidas, mas Drummond de Andrade sempre te conquista demais. Ele nos leva a refletir e ter um cuidado na leitura muito grande por causa das nuances ali da escrita, das opções que ele escolhe ali, do estilo das palavras e tal. Então, tem em mim, tenho duas mãos, tenho apenas duas mãos e todo o sentimento do mundo, justamente a abertura dessa antologia, mostrando justamente da incapacidade do que estava acontecendo no mundo, as guerras, todos os problemas, e ele ali só com duas mãos. Então a incapacidade, ele sabe das coisas que estão acontecendo, da realidade, e essa incapacidade ali de fazer mais do que, no caso aqui, ele podia fazer era apenas escrever. Então é um livro interessante de poesia, claro, Drummond de Andrade, maravilhoso, mas ele dá um certo trabalhinho de ser lido. Então são poemas para você ler aos poucos. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Aqui é um livro da Arkside, que é Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, e aqui tem vários contos, novelas de vários escritores aí, dos imortais da academia, que eles escreveram nesse estilo mais gótico, de terror, e nós temos aqui Noite na Taverna, que é um dos escritores, e a obra escolhida é Noite na Taverna, e eu li nessa edição aqui. E foi uma grande surpresa para mim, é o nosso grande primeiro contato aí gótico aí na literatura brasileira. Então, é um grande representante. É um livro que ele pode não agradar, com certeza, muitas pessoas, justamente pelo estilo dele ser bem... tem uns temas bem pesados, então é um livro que não serve para todo mundo, mas eu gostei muito daquela forma como que tem a narrativa moldura, como que tem uma coisa meio... Decameron, talvez ali contando histórias e tal, não sei, mas é um livro que me surpreendeu bastante pela questão da narrativa, pela forma como que ele é escrito, o livro. Então são histórias pesadas que são contadas pelos personagens ali, são 7 capítulos, se eu não me engano, tem a introdução, tem um desfecho que depois acaba juntando todas essas histórias, e os 5 personagens ali, eles cada um vão contar uma história mais assustadora do que a outra. Então vão ter temas ali bem pesados mesmo de serem contados, mas a forma como o escritor ele junta isso tudo é bem interessante mesmo. Eu gostei, fiquei surpresa, e é uma leitura que eu quero refazer. A dificuldade é mais na questão do uso de umas palavras mais rebuscadas, então você tem uma dificuldade um pouco maior na leitura, mas nada que impeça, então você tem que ler com mais calma e tal. É uma leitura que eu pretendo reler mais lá pra frente. Aqui eu tenho esse box aqui com o teatro completo de Dias Gomes, mas não li todas as obras dele, tenho vontade de ler. E o que eu li aqui foi o Bem Amado, que é super divertido, ótimo pra quem quer uma dica de começar a ler teatro, não sabe como aqui. Uma das indicações aqui é ler Dias Gomes, e o Bem Amado aqui é muito bom, ele já foi adaptado, então nós temos a questão ali de um político, né, que ele quer saber como que ele vai ganhar ali a eleição, e ele sabe que o problema ali da cidade é porque não tem um cemitério próprio. Então como assim, uma pessoa morre e não vai ser enterrada nessa cidade e tal? E aí deu que ele fala assim, olha, se eu for eleito, eu vou construir um cemitério. Ele é eleito, constrói um cemitério, um problema, ninguém morre na cidade para inaugurar, digamos assim, esse cemitério. Então ele acabou desviando verbas aí da educação e tal, da saúde, para construir o cemitério, achando que todo mundo ia ficar muito feliz, só que como ninguém morre, não é utilizado, que ele foi... os gastos dele não acabam não mostrando tudo ali que valeu a pena. Então é muito... assim, ele vai precisar encontrar um morto para mostrar que esse cemitério valeu cada centavo. Então, as loucuras que isso aqui vai levando é muito divertido. Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink. Aqui nós temos um diário de bordo, aqui o relato de viagem dela, de navegação, filha do famoso navegador Amir Klink. Então, aqui é um livro que vai falar muito da coragem, de você não desistir, mesmo quando todo mundo é contra o que você quer fazer, e de como que você lida com isso. Eu gostei muito, é um livro que me surpreendeu bastante. Ele podia muito bem ter ficado entre as minhas melhores leituras, com certeza. E, assim, é maravilhoso para quem gosta de relatos de viagem, para quem gosta de diário, para quem gosta de incentivos para não desistir do que você quer fazer. Tenha coragem. Éramos 6, da Maria José Dupré.
Esse livro aqui é um romance, é aquele clássico familiar maravilhoso. Ele é um livro que ficou entre as minhas melhores leituras do ano. Me surpreendeu bastante. A Dona Lola, que é uma personagem bem marcante, marcou meu ano com certeza. Essa mãezona aqui. E assim, a questão da casa, toda a nostalgia que isso traz. Você acompanhar ali, é meio que um romance histórico também, no sentido de você acompanhar essa família durante uns anos aí que acontece guerra, tudo, os filhos, amadurecimento, o que essa mãe é capaz de fazer pelos filhos. É um livro que me conquistou bastante. Eu quero ler a continuação desse livro, que é Dona Lola. E eu super, assim, recomendo que vocês assistam o vídeo que eu falo melhor desse livro, porque, assim, não tem como. Eu vou me perder aqui falando várias coisas dele. E eu recomendo bastante, mesmo que você já conheça a história, porque já assistiu as adaptações para televisão. É um livro, assim, se você gosta de romance, aquele grande clássico familiar, como eu disse pra vocês, que vai fazer você emocionar, vai fazer você rir, vai ser, assim, encantador demais. O Massacre da Família Hope, do Riley Sager, me surpreendeu bastante. Ele, sem dúvida, foi o melhor livro de suspense que eu li no ano, né? Então, assim, ele teve várias reviravoltas. Eu sei que muitas pessoas ficaram assim, nossa, não, essas reviravoltas aqui já são demais e tal. Pra mim foram perfeitas. Pra mim realmente me surpreendeu bastante. Tem vlog de leitura o quanto eu fiquei surpresa lendo esse livro. Ele me conquistou muito, muito, muito mesmo. E eu fiquei com vontade de ler outros livros do escritor. Também não sei se todos vão ser assim, ou vai ter mesmo uma receitinha de bolo, alguma coisa do tipo. Mas me conquistou muito a forma como foi escrita. Os personagens me marcaram. Isso eu gosto no livro de suspense. Quando além do suspense, além das reviravoltas, tem personagens que cativam, que me marcam, que faz de você torcer. No caso, você torce ali confuso, se você tá torcendo pelo vilão, pelo mocinho, o que você tá acontecendo ali direito e tal. E eu simplesmente amei esse livro. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, uma leitura que me surpreendeu bastante. É um dos meus grandes clássicos aqui do ano, uma leitura assim que realmente eu amei ter feito. Eu sei que todo mundo que lê esse livro ou tem assim, ama demais, ou assim, não curte tanto. E eu fiquei no time assim que amou esse livro, a escrita do Henry James. E ele faz uma coisa muito interessante aqui, que ele não te dá as respostas aqui. É um livro que tem esse lado gótico do suspense, né? Dos fantasmas nessa mansão Bly, dessa governanta que tá vendo esses fantasmas. Ela tá vendo mesmo, não tá vendo? Ela é filha de um pároco. Aí você começa a pegar vários detalhes. Os livros caíram de novo aqui. Você vai pegando vários detalhes e você que vai ter que construir a sua resposta. Ele não vai te dar o desfecho ali bonitinho e você vai ter a resposta de tudo. Você vai ter que pegar cada detalhe desse livro. Então eu fiz várias anotações, mostrei isso no vlog de leitura, porque cada detalhe realmente faz com que você mude de opinião e vai construindo a sua versão da história. A Primeira Mentira, eu achei que eu ia gostar muito desse livro, porque estavam falando muito bem desse livro. Então, uma mulher ali que ela, cada hora, ela tem uma vida. Então, no sentido, eu percebi assim, uma coisa meio estilo Panteras ali, porque ela tem um chefe que ela não conhece, que seria meio que o Charlie das Panteras e tal. E aí, ela é uma mulher que cada hora se passa por alguém, entra na vida de alguém para fazer o serviço e tal. Então tem aquela questão da espionagem, da questão dessa rede de mentiras, e até que ela tá vivendo uma vida em que ela tá gostando de ser aquilo. E até que ela se depara nessa vida que ela tá de mentira, que ela tá criando ali, ela se depara com uma pessoa que tem o nome verdadeiro dela. Então você fica nessa questão de mentiras e tal, o que tá acontecendo, mas aí que eu falei pra vocês, assim como que o Massacre da Família Hope, além do suspense, o que me prendeu ali também foi cada personagem, eu torci pelos personagens, aqui não, os personagens pra mim eles perderam muita relevância ali e tal, foi um livro que, assim, não gostei, assim, eu acho que eu fiquei até o final e falei, não é possível, um livro que todo mundo tá falando muito bem, não é possível, sim, claro, é possível não servir pra mim, mas eu achei muito, assim, bem diferente do que as pessoas estavam falando desse livro. Então, muita gente recomendando super bem esse livro. Eu falei, gente, eu não tô vendo nada disso, não é possível. Não, deve ter alguma coisa muito diferente no final do livro e tal. Não. Não gostei, não curti. O Cemitério, de Stephen King, que livro incrível! Ele vai mostrar o King, que é um dos livros realmente mais assustadores, porque ele vai falar daquele assunto que todos nós tememos, vai falar sobre morte, ele vai falar sobre tem cenas bem
impressionantes, bem impactantes. O Stephen King escreve maravilhosamente bem. Gostei muito de ter lido esse grande clássico aqui do King, né? Um grande famoso aí para os livros dos grandes amantes aí do King, que gostam muito desse livro também. Realmente é um livro que me impressionou porque ele vai falar tanto daquela questão do terror, tem isso também, mas vai fazer você refletir sobre essa questão da morte, de como lidar com esse assunto. E tem a morte de um bichinho de estimação, depois vai acontecer uma outra coisa nessa família aí do Lois, e aquela questão do cemitério dos bichos, de enterrar e tal, e o gato surgir de volta, mas totalmente diferente, meio zumbi. Então, assim, tem várias coisas bem interessantes. Eu falei bem mais desse livro no vlog de leitura. Recomendo que vocês assistam e eu gostei demais dessa leitura. Por fim, a minha última leitura do ano foi a minha favorita, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu não vou me adentrar praticamente nada agora falando sobre esse livro maravilhoso, porque são temas bem... Ela vai falar justamente a questão de transtornos mentais e mostrando como que tem a questão da criatividade. É uma grande fofoca literária. Então, assim, você sente conversando com uma grande amiga. Ela é uma pessoa que tem uma grande empatia. Então, assim, eu não quero dar muitos detalhes, recomendo que vocês assistam o meu livro de melhores leituras do ano, que aí vocês vão saber um pouco mais desse livro, porque realmente tem vários assuntos aqui sendo tratados que eu não vou conseguir falar de forma rápida, mas é o melhor livro que eu li em 2024. Acho que isso aí já basta pra vocês, é um grande convite pra vocês assistirem o meu vídeo de 10 melhores leituras pra 2024. Então, pessoal, esses foram todos os livros que eu li durante o ano de 2024. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguma dessas obras, compartilhe também comigo o que vocês leram, tá? Se vocês já leram alguma obra desses escritores, se vocês ficaram interessados em alguma dessas leituras, eu vou gostar muito de saber isso de vocês. Lembrando que todos os livros que eu citei vão estar todos aqui no box de informação, na mesma ordem que eu falei, tá? Na ordem de leitura. Eu compartilhei com vocês a ordem de leitura que eu fiz. Então, como vocês puderam ver, tiveram vários livros físicos, mas também tiveram vários livros em e-book e alguns também que eu passei pra frente e tal. Mas é um ano realmente que eu gostei bastante. Se vocês quiserem, a gente pode conversar mais, fazendo um balanceamento mais dessas leituras com mais detalhes. Não das leituras em si, mas como foi meu ano literário, o que me levou a fazer certas escolhas, como que eu refleti, assim, fazer algumas análises nesse sentido. Não questão de estatística, mas a questão de conversar mais alguns desses apontos de escolha de livros. Como vocês podem ver, tem clássicos contemporâneos de literatura brasileira. Eu diversifiquei bastante minhas leituras, mas foi uma coisa meio assim, não que eu queria fazer isso. É claro que eu sempre busco, mas porque realmente eu quis fazer essas leituras e eu fiquei bem contente com o resultado final. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, comprando com o meu link vocês me ajudam bastante. E também que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.